Nicolas Ferreira fez mais um dos seus vídeos ironizando o governo Lula. Primeiro teve o vídeo do Pix, que teve um grande sucesso, agora ele está ironizando a fala do Lula, que é aquilo que todo mundo já faz no supermercado. O Lula falou, se você vê um produto que tá caro, você não compra. E todo mundo faz isso, mas a oposição quis criar uma celeuma em cima dessa fala do Lula que pode ser considerada mal colocada. E é uma preocupação com relação a esses vídeos do Nicolas Ferreira que tendem a afetar a imagem do Lula, mas sinceramente, qual o efeito de fato desse vídeo do Nicolas Ferreira? Ou desses vídeos do Nicolas Ferreira para a imagem do Lula? Sinceramente, muito pouco, para não dizer nenhum. O Nicolas pode fazer os vídeos que ele quiser, a oposição pode desgastar à vontade a imagem do Lula, só que a oposição não tem candidato. E o diretor do Instituto Quest, que faz as pesquisas de aprovação e intenção de votos, falou aquilo que nós falamos há tempos aqui no canal. Lula não tem oposição. E todas essas ações da oposição são, no fim das contas, inócuas, porque não tem ninguém para enfrentar o Lula em 2026. Por isso ele é o favorito. Coloque nos comentários o que você acha desses vídeos do Nicolas Ferreira. Eles tendem a desgastar a imagem do governo ou não? O que você achou da fala de Lula a respeito dos alimentos? Foi uma fala infeliz? E outra, Lula é o favorito para vencer 2026? Se você concorda que Lula é o favorito, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O Lula fez uma fala sobre o preço dos alimentos. Foi uma fala que todo mundo já faz isso. Se você vai no local e vê que o preço tá caro, você compra outro produto ou não compra. Isso é muito simples, é algo do cotidiano. Mas é claro que a oposição, que gosta do Aue, que não tem como se opor ao Lula, porque a oposição brasileira tem um intelecto diminuto. Então ela pegou a fala do Lula e fez vários memes, várias piadas, alguns até bem engraçados. Tem que dizer, mas eu não posso publicar aqui, porque tinha lá, se a fulana tá caro, fique na mão, né? Claro, vocês entenderam isso. E aí o Nicolas fez um vídeo, ironizando, mais uma vez com a carinha dele irônica. E aí eu vou mostrar o vídeo para vocês aqui do Nicolas Ferreira, ironizando a fala do Lula. Aqui, ó. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto tá caro, você não compra. Se a água tá cara, Aí, ó. é só não tomar banho. Se você está com fome, é só não comer. Tem copyright Se a aqui, ó. conta de luz tá cara, Eu vou fechar aqui o vídeo porque tem essa música de fundo pode ter copyrights, direitos autorais, e eu não quero prejudicar o canal. Mas foi basicamente esse o vídeo do Nicolas Ferreira tentando aí surfar o efeito que ele conseguiu promover com o vídeo do Pix. O vídeo do Pix, temos que entender uma coisa. O governo recuou na sua medida porque a movimentação bolsonarista criou um pânico em parte da população que as atividades comerciais começaram a ser paralisadas. Por isso que o governo teve que recuar ao invés de enfrentar. Mas sinceramente, qual é o impacto efetivo disso para a imagem do governo? Eu faço esse questionamento até para a imagem de Lula. E sinceramente, é pouco. E na verdade, por que se preocupar com isso? Por que eu faço esse questionamento e até uma provocação? O Felipe... Deixa eu pegar o nome dele aqui. O Felipe Nunes, peguei o nome dele, que é o diretor da Quest, que faz as pesquisas de intenção de votos, faz as pesquisas de aprovação do governo, fez uma análise bem interessante. Uma análise bem interessante falando o seguinte, olha, o Lula tá mal avaliado nesse momento? Tá passando pelo pior momento do governo em termos de avaliação? Sim. Mas a oposição não tem nada a oferecer. Ele não disse que a oposição a Lula não existe e tal, é uma oposição inexistente, como nós falamos aqui. Mas ele disse aquilo que nós falamos aqui no canal. O Lula, ele lidera as pesquisas de intenção de votos, na minha visão, porque, diferente da oposição, que só quer bagunça, o Lula tem um propósito de governo, tem um propósito de vida, enfim. E isso acaba atraindo os votos. E não há uma relação entre desaprovação e intenção de votos. Mas as duas precisam ser vistas com parcimônia. Não é porque a população ou uma pessoa acha o governo Lula ruim que não vai dar voto a ele. Porque são perguntas diferentes. Não dá pra você fazer uma associação tão direta assim. Você tem que fazer uma associação, mas sabendo que são perguntas diferentes. E na visão do Felipe, a oposição não tem nada a oferecer. Não há um candidato
de oposição que ofereça uma alternativa a Lula. Então pode continuar desgastando a imagem do Lula com essas imagens à vontade, porque se não houver alguém para se beneficiar desse desgaste, não muda nada, vídeo de Nicolas ou coisa do tipo. Eu já falei pra vocês isso. O Lula, enquanto a oposição for bolsonarista, ele tem toda a vantagem do mundo. A preocupação seria caso a oposição fosse o antigo PSDB. Um exemplo é o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, ele tá numa piração a respeito de uma teoria conspiratória que uma agência dos Estados Unidos teria interferido na campanha presidencial brasileira de 2022. Ele cai nessa daí, ouvindo o que o Steve Bannon tá falando pra ele. Steve Bannon foi defenestrado do governo Donald Trump. Mas o Eduardo Bolsonaro fica seguindo o Bannon porque o Bannon fala que ele, Eduardo, pode ser presidente da República do Brasil um dia. Por isso que ele segue o Bannon. Mas aí ele fez um monte de postagem nas redes sociais, levantando essa teoria da conspiração. E teoria da conspiração não enche prato de ninguém. A população brasileira fala assim, não, tá caro o preço dos alimentos? Tá caro, concordo. Tá faltando comida? A fala do Lula foi uma fala infeliz? Foi uma fala infeliz. Mas quem vai me oferecer algo melhor? O Eduardo Bolsonaro? O Eduardo Bolsonaro? O Nicolas Ferreira? O próprio Bolsonaro? Eu fico com o Lula. O que é essa USAID? Só para fazer uma contextualização que o Eduardo tá falando tanto. É uma agência americana de ajuda internacional. E eles atuam aqui no Brasil, fazendo principalmente repasses para questões ambientais e atuando na Amazônia. Surgiu uma teoria da conspiração porque o Donald Trump e o Elon Musk começaram a cortar os recursos para essa organização, para essa agência, e praticamente vão fechar essa agência. E aí um ex-secretário do governo Trump começou a dizer, do governo Trump, do primeiro governo Trump, para o Steve Bannon, que houve uma interferência aqui na campanha presidencial de 2022 e por isso Bolsonaro perdeu. Claro, é uma teoria da conspiração tosca, tonta, que é óbvio que é mentira, mas o Eduardo fica fomentando isso, porque ele é um pastelão. E enquanto o Eduardo Bolsonaro continuar fomentando esse tipo de coisa, não tem oposição bolsonarista. Por isso que o Gilberto Kassab recuou na posição dele. Porque o Kassab, presidente do PSD, falou que se a campanha fosse hoje, Lula perderia. Falou lá para uma palestra para banqueiros. Uma semana depois sai a pesquisa Quest mostrando que Lula lidera em todos os cenários, ninguém ganha dele, aí o Kassab recuou. Recuou porque, claro, ele falou aquilo porque ele tem interesses políticos. Mas ele também fez o seu recuo de modo estratégico para não fomentar a candidatura do Tarcísio de Freitas. Porque se o Kassab continuasse falando que o Lula poderia perder, ele falou, o governo tá frágil. O governo tá frágil, então há algum candidato que pode derrotá-lo. E ele fomentaria a candidatura do Tarcísio de Freitas, mas ele não quer fazer isso. Porque o Kassab quer ser vice-governador do Tarcísio em 2026, para que ele possa disputar o governo de São Paulo em 2030. Então fica falando que o Lula tá fraco, tá enfraquecido. Primeiro que é uma bobagem, porque as pesquisas mostram que não. Que ele venceria todo mundo. E segundo porque isso fomentaria o lançamento de Tarcísio. Porque, nós, da direita, do mercado, temos a preferência pelo Tarcísio do que por algum bolsonarista. Então vamos lançar o Tarcísio, e aí, se o Tarcísio perder, o que acontece com o Kassab? O Kassab se lasca. E o Kassab sabe que o Tarcísio não tem chance de enfrentar o Lula. Então ele já recua. Mas por quê? Porque não há um candidato. Então, Lula, vai tranquilo. Vídeo de Nicolas. E daí? Ai, furou a bolha. Pode furar quantas bolhas for. Enquanto não tiver um candidato para se opor, que propõe algo diferente, tá tranquilo.